nós glorificamos o seu nome, fonte de amor que restitui a humanidade. Nós glorificamos o nome de Jesus. Isso aí, galera. Então vamos continuar, né, a nossa formação, a nossa temática. E a gente parou nos ritos da liturgia da palavra, né, no rito da palavra. Eu estou falando bem rápido as partes, mas depois a gente vai ter um momento para falar de cada parte, o sentido, o significado, tudo que tem de mais profundo em cada parte da missa. Então podem ficar tranquilos que a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso. Agora só uma noção geral de todo o rito. Depois então do rito da palavra, a gente tem um rito sacramental, que daí já entra dentro daquela liturgia eucarística. Vocês lembram que era a missa dividida em duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística? Então, os ritos iniciais e o rito da palavra fica dentro da liturgia da palavra. Os ritos sacramental e os ritos finais ficam dentro da liturgia eucarística. Então, o que é o rito sacramental? O rito sacramental é composto pelas oferendas, né, o ofertório, pela oração eucarística e pela comunhão. Então vamos lá. A primeira parte, que é a parte das oferendas. Aí então tem a música para nos ajudar a vivenciar aquele momento. Mas qual que é o principal? O povo que oferta os seus dons, o povo que oferta aquilo que tem para Deus. Oferta aos pés do altar para que sejam elevados a Deus. Então, aí que está a ideia do ofertório, o povo que oferta. Antigamente o povo ofertava aos seus reis, né, aos deuses, o que tinha. Boi, galinha, leite, dinheiro, né? Então, assim, quase essa mesma ideia. Só que hoje a gente oferta, além do pão e do vinho, que é o principal, né? O pão e o vinho simbolizam o suor do nosso trabalho, simboliza a nossa entrega ali, a nossa participação nesse mistério, né? Nós cultivamos o trigo, cultivamos a uva para que gerou o trigo que gerou o pão, a uva que gerou o vinho, para que sejam consagrados no corpo e no sangue de Jesus. Então tem a nossa participação nisso. Então por isso que a gente oferta, nós levamos esse pão nesse vinho. E essa oferta está simbolizada, seja quando é entrado na procissão do ofertório com a hóstia e com o vinho, ou seja, aquela pequena procissão que os coroinhas fazem da credência, levar até o padre, né, o pão e o vinho, simboliza isso, né? Essa entrega, essa oferta nossa. Além disso, nós temos que ofertar também no ofertório a nossa vida, né? Além do pão e do vinho, nós ofertamos aquilo que temos, aquilo que somos. Então lembre-se disso, né? Muito mais do ofertar dinheiro, a coleta da missa está ali por um algo a mais. É importante a coleta, você levar seu dinheiro, colocar a sua coleta, que é diferente de dízimo, né? Coleta é uma coisa, dízimo é outra. Então, ali você oferta a sua coleta, mas é muito mais do que o dinheiro. Você tem que ofertar a sua vida, né, a Deus naquele momento. A missa é muito mais do que o econômico. É vida, é entrega, é mistério, né? Então, lembre-se disso. Agora, a partir de agora, de todos os ofertórios da missa. Muito mais do que dar um dinheirinho, você tem que ofertar aquilo que você é e aquilo que você tem enquanto ser humano. Depois desse momento das oferendas, o padre faz todas as orações, né, elevando a Deus o pão, o vinho, para que Deus aceite com agrado essas ofertas, né? Como Abel e Caim fazia lá, ofertando as suas plantações, ofertando os seus cordeiros, né? Ofertava a Deus aquilo que tinha. Então a gente pode lembrar deles também nesse sentido. É a mesma coisa que o padre faz, ele pega esse pão e esse vinho e oferta a Deus como oferta agradável para que ele aceite, e a partir daí aconteça o mistério. Depois do ofertório, a gente tem a oração sobre as oferendas. Daí aquela oração que o padre fala: orar, irmãos e irmãs, para que sejam aceitas por Deus Pai, aquilo que ofertamos, aquilo que oferecemos, né? E daí a gente responde, então, e daí ele faz uma oração, né? Ó Pai, que não sei o que lá, agora eu não lembro de cada. São vários tipos de oração, né? Então não tem como saber tudo de cabeça. Por isso que o padre lê no missal sempre as orações, porque não tem como saber de cabeça. Cada missa é uma. Certo? Então, acontece isso. Depois, dentro do rito sacramental, a gente tem também a oração eucarística.
é onde é a oração que é feita para que aconteça o mistério da transubstanciação. O pão se tornar o corpo de Cristo e o vinho se tornar o sangue de Cristo. E essa oração eucarística é composta pelo prefácio, igual o prefácio de um livro, né? Quando a gente pega um livro, a gente olha lá, o que está falando atrás lá, né? O resumão do livro. Então, o prefácio tem essa mesma ideia, né, na missa. O resumão: hoje celebramos o corpo e o sangue de Cristo, tá? E ele conta mais ou menos o resumo do mistério que celebramos naquela celebração, naquela missa. Depois a gente proclamamos que Deus é santo, 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 né? 3 vezes santo, e para mostrar que o nosso Deus é o soberano, nosso Deus que nos guia, nosso Senhor, Ele é santo, Ele é o máximo, Ele é o cara, né? Então a gente proclama isso na oração do santo, ou no canto do santo. Depois temos então um ápice, que é a consagração, onde acontece principalmente todo o mistério ali, onde acontece a transubstanciação, onde a gente não compreende humanamente tudo o que acontece ali, mas pela ação do Espírito acontece o pão se tornar o corpo e o vinho se tornar o sangue. É nesse momento que acontece o ápice da missa, que é o sacrifício de Cristo, né? É Cristo que se entrega. Mas aqui, claro que a gente vai conversar outro dia melhor, mas a gente já lembre desde já, né? A gente não está matando Jesus de novo. Tá? A Eucaristia não é de novo matar Jesus. Às vezes as pessoas têm uma compreensão muito errada. Então, tipo assim, como toda missa a gente vai lá e mata Jesus de novo. Não. Jesus morreu uma vez só, né? A celebração da Eucaristia, a gente faz memória desse mistério, memória da morte, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, a Eucaristia, aquela Santa Missa, nos leva como se fosse um túnel do tempo. Nos pega aqui, tô usando palavras simples para que a gente possa entender, tá bom? Nos tira daqui, daquele momento da missa, naquele local, e nos leva lá no Calvário, onde Jesus se entregou. Nos leva lá, a hora que está subindo a paixão, a hora que está sendo flagelado, nos leva todo esse momento até o ápice, que é a morte, a morte de cruz, né? Então, a Eucaristia nos leva lá. Então, não é a gente matar Jesus de novo, a gente volta e vive novamente aquilo que Jesus viveu há 2000 anos atrás, tá bom? É esse o sentido desse sacrifício, é isso que é o sacrifício da missa, tá? Então, outro dia a gente vai conversar mais sobre isso. E depois, então, dessa consagração, vem o louvor, vem a oração pela igreja, né? Reza pelo Papa, pelo nosso bispo, para mostrar a nossa união, que nós não somos uma igreja isolada ali, o pároco faz o que quiser, não. Nós pertencemos a uma igreja universal, uma igreja presente no mundo inteiro, e uma igreja onde se celebra a Eucaristia, ali está toda a igreja. Ali está toda a igreja. Não é só onde o Papa está que está toda a igreja, não. Onde se celebra a Eucaristia, onde tem um bispo, uma diocese, ali está presente toda a igreja, né? Então, é uma outra compreensão. Depois temos... essa é toda a oração eucarística. Depois temos então o rito da comunhão, o momento da comunhão, onde a gente reza o Pai Nosso, e daí outro dia a gente vai entrar mais nesse assunto, mas o rito da comunhão então é aquele momento que a gente vai se preparar para receber a comunhão, para receber Jesus, receber o corpo e o sangue de Jesus, tá bom? Curiosidade, mesmo quando a gente comunga só uma espécie, ou seja, só o corpo de Jesus, nós estamos comungando o corpo e o sangue, porque não existe corpo sem sangue e sangue sem corpo, né? Não tem vida. Então a gente comunga o corpo e o sangue de Jesus, mesmo que a gente só comungue uma espécie, só a espécie do corpo. Mas já lembre-se disso, outro dia a gente conversa mais sobre, beleza? Fica aí a curiosidade. Então depois do rito sacramental, a gente entra então nos ritos finais, que o principal do rito final é a bênção e o envio, né? O padre abençoa o povo e ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Ide agora, levai tudo isso que vocês receberam dessa celebração, levai para o mundo, né? Claro que daí, antes disso, tem aviso, tem comunicado, tem homenagem e tudo mais, mas esse é o principal do rito final, certo? Esse é o contexto geral, então, da missa. Coisas importantes que a gente deve saber também. A missa é a ação de graças. A missa é a nossa ação de graças a Deus, né? Também Deus que está conosco, presente conosco, e também nós que damos graças a Ele por tudo que Ele faz em nossa vida, por tudo que Ele nos proporciona, né? Então, o máximo dessa ação de graças é o sacrifício de Jesus, o sacrifício perfeito, né? Durante toda a vida da humanidade, sempre fizeram sacrifícios, né? A deuses e tudo mais,
pegando agora a raiz da nossa fé, da nossa origem, é o judaísmo. Os judeus precisavam fazer sacrifício, ofertar vaca, ofertar cordeiro, ofertar pombinha, em vários ritos que eles tinham em sacrifício, né, para louvar a Deus, para subir uma ação de graças a Deus. Com o sacrifício de Jesus, com a morte de Jesus, Jesus que se entrega por nós, ali não precisa mais de sacrifício, né? Por isso que a gente volta àquele sacrifício, a gente não faz outro sacrifício. A gente volta, né? Nós nos transportamos para aquele momento com Jesus, porque ele foi o sacrifício perfeito. Não precisa mais de nenhum outro sacrifício de matar bicho, sacrifícios pessoais, isso sim, né? No sentido do jejum, no sentido de fazer penitência, de abster de outras coisas, isso faz bem pra gente mesmo. Mas para Deus, ele não precisa mais você matar nada, né, para ele. Então é esse sentido que é o ápice da nossa ação de graças, né? Agradecer a Deus por tudo e relembrar aquele sacrifício que o próprio Jesus fez uma vez por todas, para não precisar de mais nenhuma morte, porque ele é a plenitude, ele é a perfeição. Então, esse é um ponto importante, lembrar então que a Eucaristia é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Só que a missa não é só sacrifício, tá bom? A missa é também sacrifício. O ápice é o sacrifício, mas ela não é só sacrifício. A missa também é toda a vida de Jesus, né? A salvação que Jesus nos trouxe não é só a sua morte, não se deu só na sua morte, se deu desde quando ele se encarnou, desde quando ele se fez homem, e toda a vida de Jesus é salvação. Então, na Santa Missa, nós vivenciamos toda a vida de Jesus, desde o momento que a gente começa, aquele caminhar, Deus que caminha com o povo, Jesus que caminhou entre nós, que viveu conosco, esteve conosco. Então, tudo isso a gente vive. Então, por isso que a gente glorifica Ele, a gente pede perdão, a gente vai vivendo parte a parte da missa a vida de Jesus. Então, às vezes as pessoas só querem ficar, não pode fazer nada demais na missa, pode bater palma, não pode fazer nada porque é morte, tá? Diante da morte de Jesus e vai ficar batendo palma, que absurdo, que não sei o quê. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, que a missa não é só sacrifício, a missa também é alegria. Jesus está vivo, Jesus está no meio de nós, Jesus caminhou conosco. Nós celebramos tudo isso em apenas uma missa. Olha que maravilha isso. Então, a gente precisa mudar a nossa compreensão, né? Não estou falando que quem não bate palma tá pecando, quem não quer bater palma tá pecando, ou quem quer bater palma tá errado. Não. A gente precisa viver isso, né? Cada um faz o seu jeito, mas a gente tem que parar de tirar da nossa mentalidade essa compreensão errada do que é a Santa Missa, né? A Santa Missa é vivenciar tudo isso, desde a alegria até a morte do sacrifício. Na missa a gente celebra os mortos e os vivos, né? Então a gente precisa se entristecer com os que morreram, com a família que perdeu um ente querido, e se alegrar com aqueles que estão vivos ali, os que nasceram, que foram batizados, os novos membros. É tudo isso a Santa Missa, tá bom? Outro dia a gente conversa mais sobre. Então, para encerrar esse momento de introdução do que é a missa parte por parte, só para falar agora dos gestos, né? Nossa posição de corpo. Temos alguns gestos que são muito característicos das nossas celebrações. Ficar sentado. A gente fica sentado quando a gente está mais relaxado. Então, por isso a gente se senta para ouvir a palavra, para ouvir a homilia, porque a gente vai estar mais relaxado, mais tranquilo, a gente vai prestar mais atenção, né? A gente vai estar mais confortável para prestar atenção no que Deus tem para falar para a gente, no que o Padre tem ali para refletir conosco. Nós ficamos de pé diante de uma demonstração de respeito, de consideração, indica prontidão, disposição para obedecer. Então, que momento que a gente fica de pé? No Evangelho, em outros momentos de oração, no momento de glorificar, no momento de pedir perdão, para mostrar a importância que a gente está disposto a mudar de vida, a gente está disposto a glorificar a Deus, a gente está disposto, a hora de ouvir o Evangelho, a obedecer o que o Senhor está pedindo para a gente. Então, por isso que a gente fica de pé, né? É importante estarmos de pé, dispostos a isso. Outra posição é ficar ajoelhado. Nós nos ajoelhamos diante do que é sublime, do que é sagrado, do que é mais precioso para a gente. Então, nós nos ajoelhamos diante do sagrado, diante do mistério, diante da Eucaristia, tá bom? Então, nós nos ajoelhamos diante do nosso Deus Todo-Poderoso. E uma outra posição é dar as mãos, juntar as mãos para mostrar a nossa união, que somos uma igreja unida, somos uma igreja, um povo que caminha junto, um povo que está confiante rumo ao nosso Deus, rumo à vida eterna.
Então, só para vocês terem uma noção disso. Então, esse foi a introdução, esse foi um geralzão assim, do que é a missa. Espero que vocês tenham gostado e vamos ter outros momentos de formação para falar parte a parte, explicar melhor cada uma delas, tá bom? Então, vamos terminar esse momento agradecendo a Deus e também pedindo a intercessão de nossa mãezinha para que continue nos protegendo e nos levando, nos encaminhando para o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nós estivemos reunidos e vamos sempre permanecer no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, galera. Tchau. Eis a igreja reunida em torno do altar, nós glorificamos